Olá, queridos, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos dar continuidade ao resumo dos livros da Bíblia e hoje é o dia do primeiro livro de Samuel. Esse livro se passa também na época dos juízes, assim como o livro de Ruth, que nós falamos a semana passada, porém esse livro acontece mais para o finalzinho do período. E esse livro de Samuel começa falando sobre o próprio Samuel. Então conta a história de que Eucana, que era um homem daquela época, tinha duas esposas. Naquela época era comum a bigamia. Ele tinha duas esposas, Ana e Penina. A Penina, ela era fértil, tinha filhos, e a Ana não podia ter filhos, não era fértil. Só que Eucana amava mais a Ana do que a Penina, mais a que não podia ter filhos do que a que podia. E a Penina ficava irritando Ana. Olha, eu tenho filhos, você não tem. Parece aquela coisa de criança, né? Eu tenho, você não tem, né? E ficava o tempo todo enchendo a cabeça lá da Ana, que ela era mais mulher do que ela, porque afinal de contas, naquela época, o que valia era a fertilidade. Era uma mulher poder ter filhos. E ela ficava extremamente amargurada. Então começa contando essa história que um dia, quando eles iam lá para o templo de ano em ano, num dia ela foi lá e chorou muito diante do Senhor e pediu que ele ouvisse ela, que se ela tivesse um filho, ela ia consagrar a Deus por toda a vida. E estava ali, conversou com o sacerdote. E depois de um ano dessa oração de Ana, ela concebeu e pôde ter a Samuel. Samuel foi, ela amamentou, quando desmamou, ela já entregou para servir lá no templo, para estar sendo criado ali pelo sacerdote Eli, para depois ele virar um sacerdote. Ele foi consagrado ali para o serviço do Senhor. Então essa é a história, né, do nascimento, da infância de Samuel. Nessa época, o sacerdote era Eli e ele tinha dois filhos, Hofni e Finéias. Mas os filhos de Eli não respeitavam as ofertas, não respeitavam o templo de Deus, as leis de Deus, não estavam nem aí para nada. Eles tinham um coração assim mais maldoso. E Deus rejeitou eles como sacerdotes. E Samuel, depois, conforme ele foi crescendo, ele tomou o lugar desses filhos do sacerdote que deveriam ser os herdeiros natural do sacerdócio. Mas, durante uma guerra, esse Hofni e Finéias, os filhos de Eli, foram mortos. E depois, quando ele recebeu a notícia que eles tinham sido mortos e que a arca de Deus, lembra da arca que simbolizava a presença de Deus no meio deles, que continha ali as tábuas dos mandamentos, né? Essa arca que ia com eles para todos os lugares onde eles lutavam, quando eles passaram o Jordão, quando eles entraram na terra. Então, essa arca, né, que simbolizava a presença de Deus, nessa luta contra os filisteus, ela foi levada embora. E nessa luta morre Hofni e Finéias. Quando ele recebe essa notícia de que os filhos morreram e que a arca foi levada, ele leva um susto, cai para trás na cadeira e quebra o pescoço e morre também. Olha que tragédia. Com isso, o que acontece? Alguém tinha que ficar no lugar para o sacerdócio. E esse Samuel, que já desde pequeno estava crescendo ali na presença de Deus, assume então o serviço de sacerdócio. O chamado de Samuel também é falado aqui no comecinho desse livro, que foi assim, ele estando lá no templo, depois quando ele já era um pouquinho maior, ele estava deitado e ele ouvia chamar, Samuel, levantava e ia lá para Eli e falava assim, oi, fala, né? O senhor me chamou? Aí ele falou, não, não te chamei. Vai, volta lá e vai dormir. Aí ele voltava e ia deitar. Dali a pouco ele ouvia de novo, Samuel. Ele voltava lá, Eli, está me chamando? Aí ele falava, não, tô te chamando, volta lá e vai dormir. Aí pela terceira vez aconteceu a mesma coisa. Aí ele falou assim, eu acho que é Deus querendo falar com ele, né? Porque eu não tô chamando ele, ele tá ouvindo uma voz de alguém chamando. Aí ele falou, olha, acho que é Deus falando com você. Vai para lá e quando ele te chamar de novo, você fala, pode falar que o teu servo ouve. E aí ele faz isso. Deus fala com ele, mas ele faz uma profecia de que os filhos de Eli iam morrer e que esse sacerdócio ia acabar ali, que não ia continuar. Primeiro porque eles tinham atitudes más diante de Deus, e segundo que Eli também não repreendeu os filhos, né? Passava a mão na cabeça e deixava eles fazerem o que eles quisessem. Não falava o que era certo. Então, esse sacerdócio acabou.
Então, isso conta no comecinho do livro de Samuel. Depois, quando ele já é sacerdote, aí Deus fala assim para ele. Não, era assim, ele ajudava, né, lá o povo a como é que fala? Julgar os problemas, a resolver os problemas da população, porque afinal de contas, você se lembra que eles eram guiados por líderes, e esses líderes eram guiados por Deus. Então eles não tinham rei, naturalmente como as outras pessoas dos povos. Só que eles, vendo que todos os povos ao redor tinham um rei, eles pediram um rei. E aí você fala assim, mas que mal tem nisso, né? O problema é que eles, nesse momento em que eles desejam ter um rei, um homem que esteja acima deles, eles tiram a teocracia, ou seja, a forma de governo em que Deus orientava um líder, o líder orientava o povo. Eles rejeitam, na verdade, no fundo, a orientação de Deus. Eles querem ter um rei lá para ele decidir o que é melhor, quando que entra para a guerra, quando não vai entrar em guerra, o que eles têm que fazer, determinar. Eles queriam ser igual aos outros povos. E eles não eram igual aos outros povos, porque tudo que aconteceu com eles, tudo de bom, todas as coisas maravilhosas, abrir o mar, abrir o rio Jordão, cair as muralhas de Jericó, eles vencerem povos muito mais poderosos do que eles, sem armas, sem nada, sem apropriada para isso, mostrava que eles tinham um Deus que era mais forte do que tudo e que os levava à vitória. E nesse momento em que eles rejeitam o governo de Deus e querem um governo humano, então isso entristece tanto Samuel quanto Deus. E aí tem um versículo, queria ler aqui para vocês, quer ver? Que está em 1 Samuel 12:12, que diz assim: vendo vós, Samuel falando, né? Vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós outros, me dissestes, não, mas reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor, vosso Deus, era o vosso rei. Ele está contando aqui, né, que quando aconteceu esse episódio, que eles pediram um rei, e aí ele falava assim, quando isso não deveria ter acontecido, porque o Senhor Deus era o vosso rei. Então, eles rejeitaram a Deus com as atitudes ali mundanas deles. E isso muitas vezes acontece na nossa vida, né? Muitas vezes a gente toma atitudes com a nossa vontade, coloca à frente as nossas decisões e esquecemos de que Deus está no governo da nossa vida. Então, muitas vezes a gente age como esse povo. A gente quer ser rei da nossa própria vida, governante da nossa própria vida, quando Deus é que tem o governo, Ele é que sabe de todas as coisas, Ele é que sabe o que é melhor para nós. Tem também nesse livro que fala sobre. Bom, vocês lembram que eu falei que. Opa! Vocês viram que eu falei que a arca foi levada pelos filisteus. Só que os filisteus começaram a ver que não ia dar certo esse negócio da arca ficar com eles, porque aquela arca pertencia a Israel. Era a presença de Deus no acampamento de Israel. E quando foi lá para o local dos filisteus, eles começaram a ficar doentes, começaram a ter tumores, começou a ter maldições, porque eles levaram a arca de Deus, mostrando que aquilo não era qualquer coisa, aquilo era sagrado, né? Era o símbolo da presença de Deus lá para Israel. E aí eles começam a ficar doentes, começa a acontecer tudo errado com eles falam, vamos devolver essa arca para esse povo aí, porque acho que a gente mexeu lá com o Deus deles. E aí está escrito lá, eu vou ler para vocês, quer ver, ó? Em 1 Samuel 5:11, diz assim, ó. Então enviaram mensageiros e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram, devolvei a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo. Porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigara duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com os tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Então eles devolveram a arca, e aí depois ela voltou lá para a terra de Israel e ficou um tempão lá na terra, antes de voltar para o templo, mas saiu da terra dos filisteus. Você vê que ninguém pode com Deus, né? Os filisteus eram um dos povos mais poderosos da época e não conseguiram ficar com aquela arca porque Deus não permitiu. Porque Deus foi contra essa invasão, essa guerra que teve contra os israelitas.
Bom, continuando no livro de 1 Samuel, né? Depois que eles pedem um rei, então tem a unção do rei que eles pediram. Foi lá escolhido o rei, o Saul, para ser rei, e isso está no capítulo 10, né? Então, a gente não vai ler agora porque é muita coisa, mas lá no capítulo 10 mostra Samuel ungindo a Saul como rei de Israel. A palavra de Deus diz que Saul era o mais bonito que existia na terra, o mais vistoso, o mais forte, né? Então eles olharam, olha só como o homem olha, né? O homem olha o exterior, mas Deus não. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. De qualquer forma, ele foi escolhido para ser o rei ali durante aquele período que eles tinham pedido esse rei. E aí, Saul faz ali algumas guerras com os filisteus, vence alguns povos e estava sendo aclamado porque ele tinha várias vitórias e tudo, né? Até que Saul começa a fazer coisas erradas, né? Começa a meter os pés pelas mãos, vamos dizer assim. Então teve uma vez que está lá no capítulo 13, né? 1 Samuel 13, vamos lá. Que é assim: lá vem os filisteus de novo, né? Esse povo inimigo de Israel. Eles começam uma guerra com Israel de novo. Então eles ficam de um lado lá, esperando para começar a guerra, e Israel do outro lado. E aí Samuel tinha falado assim para Samuel, era o sacerdote ali, né? Que estava sempre, que ungiu a Saul e estava sempre ajudando ele ali a trazer a palavra de Deus e falar o que ele tinha que fazer. Aí ele falou assim: olha, me espera que eu vou chegar para oferecer o sacrifício antes da guerra e nós vamos ver o que Deus vai falar e assim a gente parte para a guerra. Então era assim que era feito, eles esperavam sempre a orientação de Deus e isso vinha através de uma oração, de um sacrifício que eles faziam ali, através de Samuel, que era o sacerdote. Acontece que Samuel começou a demorar. E aí Saul resolveu fazer ele mesmo o sacrifício, porque já estava demorando demais, e partir lá para a guerra. Só que na hora que ele estava acabando de fazer aquele sacrifício, Samuel chega. Fala: o que você está fazendo? Ele falou: não, sabe o que é? É que como você estava demorando, eu decidi agir com as minhas próprias mãos. E aí você fala assim: poxa vida, na nossa vida também acontece dessa forma. Muitas vezes a gente decide agir da nossa vontade, com as nossas próprias mãos, sem esperar a orientação de Deus para a nossa vida. Muitas vezes a gente pensa que Deus está demorando, a gente pensa que Deus está atrasado, mas na verdade não, Deus sabe o tempo, há um tempo para todas as coisas debaixo do céu, como diz lá em Eclesiastes. Deus nunca vai chegar atrasado, ele sabe o tempo certo das coisas acontecerem, nós é que ficamos ansiosos. E quando Deus falou para Samuel para que eles esperassem, né, que Samuel avisou a Saul, ele tinha que ter esperado, acontecesse o que fosse. Se ele confiasse em Deus, ele ia esperar. Deus mandou esperar, nós vamos esperar. Não sei que Deus fale aqui para mim alguma coisa, né, específica, mas ele não esperou. E ele fez a vontade dele. E aí Samuel falou assim: você errou muito de ter feito isso, porque hoje teria sido confirmado o reino sobre a tua vida, mas hoje este vai passar de você para outro, porque você não obedeceu a Deus. Então veja, muitas vezes nós perdemos aquilo que Deus tem para nós perdemos a nossa bênção, nós perdemos o nosso futuro porque nós agimos precipitadamente, porque nós não acreditamos em Deus e decidimos fazer com as nossas próprias mãos. Então, isso aconteceu aqui com Saul. Então, a primeira pisada na bola dele mostra aqui nesse capítulo 13. Depois, Saul ainda fez outra coisa errada. No capítulo 15, vamos abrir lá. Teve uma guerra lá com os amalequitas, né? E Deus falou assim para para Saul. Falou: olha, nessa guerra você vai ter que exterminar todo esse povo, porque é um povo maligno, e eu não quero que leve nada, nada que contamine, nenhum objeto, nenhum animal, nada. Não é para você poupar ninguém. Deus falou dessa forma que iria ser assim a guerra. Só que Saul entrou lá na guerra, eles venceram a guerra, só que ele não matou o rei. Olha só, logo o rei, né? Que o rei que poderia trazer problemas depois, não matou o rei. Não matou alguns animais também, falando: não, vou levar para dar sacrifício para Deus, né? Vou fazer um sacrifício para Deus com esses animais. Mas Deus tinha falado para ele matar tudo. Não queria nem animal, não queria nada.
E ele faz isso. E aí Samuel falou assim para ele, né? Quando ele ouve aquele barulho de animais, falou: o que é isso? Deus não tinha falado para acabar com tudo? E aí Saul falou assim: não, mas eu vou fazer um sacrifício para Deus. E Samuel fala num versículo muito importante, ó, que está, quer ver, o versículo 22, capítulo 15, vou ler para vocês aqui. No versículo 22, Samuel fala assim para ele: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Ai, ai, ai. Segunda pisada na bola grande, né, de Saul. E Deus avisando que ele não seria mais rei, que ele ia buscar um outro rei para ficar no lugar dele. Por quê? Porque Deus não quer que você fique fazendo sacrifícios. Deus quer que você obedeça. O sacrifício que ele quer é a obediência. Não adianta você desobedecer a Deus e depois fazer um ritual, e depois ir na igreja, e depois fazer oração de não sei quanto tempo, e depois fazer jejum. Não adianta, você tem que obedecer o que ele fala. O que um pai mais quer de um filho? Que o filho seja obediente, que ele entenda que ele está falando aquilo para o filho porque é o melhor para ele. E que ele obedeça, que ele faça daquela forma, porque assim vai ser bom para o seu filho. Deus também quer isso, que nós confiemos em Deus, que a gente obedeça o que ele fala. Se a gente faz o que Deus está falando, a gente mostra que nós confiamos em Deus, que nós acreditamos que Ele é superior, que Ele sabe o que é melhor para nós e que nós desejamos estar sob o comando dele. E um rei que não faz isso, como é que ele vai ensinar isso para o povo? Aí Deus falou: ó, vamos tirar fora esse Saul aí que não deu certo. Nós vamos procurar uma outra pessoa. E aí, nesse livro, continuando, né? No capítulo 16, logo depois, Deus envia Samuel para a casa de Jessé, que era um homem lá da época que tinha vários filhos, e falou assim: olha, você vai lá e você vai ungir o novo rei de Israel lá na casa de Jessé. Você vai lá nos seus filhos e eu vou te mostrar quem que é o rei. Aí ele chegou lá, falou para Jessé isso que Deus tinha ordenado que ele fizesse. Ele falou: chama lá os seus filhos. Jessé chamou os filhos, passa um. Aí ele fala: será que é esse aí? Porque esse é fortão, né? Deve ser esse. Samuel pensando. Aí Deus falava: não, não, não é esse não. Porque aí fala aqui, né, que Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. E aí passou o segundo, passou o terceiro, foi passando todos os filhos. Acabaram os filhos e Deus não falou nada, que não era nenhum daqueles. Aí Samuel virou para Jessé e falou assim: ô Jessé, é o seguinte, você não tem mais nenhum filho? Porque Deus falou para mim que um dos seus filhos ia ser rei, mas nenhum desses que passou é. Aí Jessé, acho que ele lembrou, ele falou: não, tem mais um que está lá no campo cuidando das ovelhas, né? Só tem esse aí. Aí Samuel falou assim: então a gente não vai fazer o nosso sacrifício aqui de bois, o nosso churrasco, né? Enquanto ele não chegar. Mandou chamar lá Davi. Aí Davi veio lá, né? Era o mais magrelinho, o mais novinho, né? O mais que ninguém imaginava. E aí, quando ele chega, que ele entra na porta, a palavra diz que Samuel viu e falou, que Deus falou para ele: é esse. E aí, né, nesse momento, Samuel unge a Davi como o próximo rei que viria sobre Israel. Mas do tempo da unção até que ele se tornou rei, muita coisa aconteceu, muitas águas rolaram, que eu vou contar aqui para vocês assim mais resumidamente, né? Porque ele só vai ser coroado rei no segundo livro de Samuel, que vai ser na semana que vem. Mas nesse meio tempo, eu vou te contar o que aconteceu com Davi. Então vocês entenderam por que o livro de 1 Samuel está aqui nesse ponto? Porque está no final do período dos juízes, lembra que eles estavam lá na terra, tomaram posse da terra, tinha época que eles obedeciam a Deus e eram abençoados e ficavam como governantes da terra, tinha época que eles desobedeciam a Deus e aí eles ficavam como cativos de outros povos, mas ficava ali nesse vai e vem, né, de alternância de governantes. Mas eles estavam ali na terra que Deus tinha prometido para eles. E aí eles pedem um rei, né, através do ministério ali de Samuel, que foi um dos últimos, foi o último juiz, né, que teve. Ele foi o último, porque depois já veio Saul, que era o primeiro rei.
Então ele foi o último líder juiz do povo. E aí nesse livro de Samuel começa contando a história dos reis, de como continuou essa história do povo de Israel. Começou lá em Gênesis, lembra Abraão, Isaac, Jacó, e depois José, foram para o Egito, ficaram escravos, voltaram, Moisés libertou, Josué pôs eles na terra prometida, teve os juízes, e aí chegou nesse ponto aí que começou os reinados de Israel. Bom, mas eu fiquei de contar o que aconteceu com Davi, desde que ele foi ungido rei até que ele pôde tomar posse do trono. Então, eu queria que você lesse comigo no capítulo 17. Na verdade, eu não queria que você lesse, você só abre a sua Bíblia, porque assim, é muita coisa aqui, né? Os filisteus, lá vem eles de novo, né? Aquele povinho encardido que ficava contra Israel. Eles começaram uma outra guerra lá com Israel. E naquela época, eles tinham também essa forma de lutar. Um povo escolhia um cara super forte, representante deles, e colocava ali naquela arena, naquele campo, e ele chamava do outro reinado um também muito forte que viesse lutar com ele, porque assim poupava a vida de muitos soldados, né? Então assim, o mais forte que ganhasse, aquele exército ganhava, né? Por conta daquele representante que foi ali. Acontece que nos filisteus existia um guerreiro que ninguém podia com ele, porque ele era enorme, ele era gigante, como fala aqui, gigante no sentido assim, de ser muito, muito alto mesmo, grande, com mãos grandes, pés grandes, aquela feição assim assustadora, né? E ele sempre que lutava com os povos vencia, então eles nem precisavam colocar o exército, porque aquele Golias acabava com tudo. E aí eles chamaram lá de Israel um que viesse lutar contra Golias. Acontece que durante vários dias eles ficavam lá, né, naquela. E aí, vão vir ou não? Vai vir alguém aqui ou não? Né? E ninguém tinha coragem, diz a palavra aqui. Todo mundo ficava assim, meu Deus, quem poderá com Golias? E vocês sabem que existe uma doença que se chama gigantismo, que é um tumor que acontece numa glândula que a gente tem aqui atrás do olho, que é a hipófise. Eu até trabalho com isso, por ser endocrinologista, já peguei alguns casos assim, em que a produção do hormônio de crescimento é excessiva e aí aumenta, né, em altura a pessoa, aumenta as mãos, os pés, o rosto fica grosseiro, então a pessoa ela fica gigante e assustadora. Provavelmente era isso que Golias apresentava. Eu até falo sobre isso no meu livro, Deus, o maior cientista que já existiu, onde eu falo de coisas científicas, né, fatos científicos, comprovando os relatos bíblicos. Então, esse aspecto gigante de Golias, será que Golias existiu? Será que ele podia ter a altura que eles falaram? Será que uma pedra lançada por Davi poderia ter matado Golias? Tudo está explicadinho lá no livro. Então, se você quiser, você fale aqui nos comentários ou me contate. De qualquer forma, estava lá Golias chamando alguém. E aí, ninguém ia, ninguém ia, ninguém ia. E um dia, Davi estava passando por lá para levar umas coisas para os irmãos dele, uma comida, porque eles estavam ali no arraial, né? E aí ele ouve esse cara falando isso. E ele falou: quem é esse incircunciso, ou seja, que não é do nosso povo e que está falando mal do Deus Altíssimo? Quem ele pensa que é? Aí todo mundo olhava para Davi: cala a boca, menino, fica quieto, que se alguém ouvir você falar assim. E ele: não, mas como assim ele está falando assim de Deus? Quem que vai lá lutar com ele? Ninguém queria. Ele falou: então eu vou. Aí todo mundo deu risada, né? Imagina, nenhum dos nossos, né, tão fortes, foi lá lutar contra Golias, vai você agora. E ele falou: não, eu vou. E aí Saul até fala: não, tentou distrair ele para ele não ir. Não, eu vou, eu vou, eu vou. E foi. Quiseram dar uma armadura para ele, ele não quis, não se sentiu bem, falou: não, eu vou do meu jeito. E aí aquele Golias zombando dele, ele falou: eu vou dar hoje o teu cadáver para as aves do campo, e não sei o que, ficava, né, falando barbaridades a respeito de Davi enquanto ele se aproximava. E Davi virou para ele e falou assim: tu vens a mim com espadas e com lanças, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Grande coisa ele falou, porque ele entendeu ali que quem ia à frente não era ele, era Deus. Olha como ele fez diferente de Saul. Saul não queria Deus na frente, queria ele na frente. E Davi não queria que ele fosse na frente, mas queria que Deus fosse à frente. E aí ele pega umas pedrinhas e ele
sabia jogar aquela funda, que é tipo um estilingue, né? Um pedaço de madeira com um couro assim, e aí você coloca a pedra, faz assim e joga, né? E aquela pedra atinge velocidades grandes e uma força grande devido à sua velocidade. Isso aí eu estudei também, qual a velocidade que ela tem que atingir a ponto de conseguir quebrar um osso, matar alguém, né? E tudo isso pode acontecer. E aí ele pegou e jogou, orou e jogou aquela pedra. Imagina o outro todo cheio de armadura, com aquele monte de coisa, de espada, de lança, de escudo, de não sei o quê, vindo contra ele, e ele sem nada, com aquela roupinha de pastor que ele tinha, né? Era escudeiro do rei nessa época também, né? Pegou aquelas pedrinhas e atacou. No único lugar que era aberto da armadura, que era onde ele tinha que olhar, nos olhos. Quando ele ataca aquela pedra, Deus, eu acho que foi desviando assim, a pedra para chegar bem ali, e aí a pedra bate, como diz a palavra, na testa do gigante, e ele cai morto na terra. Então veja, aquela pedra ela assumiu uma velocidade tão grande, quando teve um impacto aqui nessa região, que era justo onde era doente dele, lembra que ele tinha o gigantismo, problema na hipófise, então o osso devia ser mais frágil ali do crânio, porque o tumor cresce e o osso fica fragilizado. E aí quebrou, teve um traumatismo craniano, um sangramento, provavelmente dentro do cérebro, e ele em coma cai no chão e morre. E depois disso a gente sabe que aí é até engraçado, né? Porque Davi sobe em cima dele, engraçado assim, credo, né? Tragicômico. Davi sobe em cima dele e com a própria espada do gigante ele pega e corta a cabeça do gigante e fala: ganhei! Os filisteus vendo aquilo, ficaram desesperados. Falaram: quem é esse cara? Meu Deus do céu, nós perdemos. Esse Deus deles está com eles. E saíram correndo e perderam a luta. E Davi ficou conhecidíssimo depois desse feito, né? Porque ninguém queria saber ele, a valentia dele, a coragem dele e a presença de Deus ali com ele fez com que ele fosse muito valorizado aos olhos do povo. E Saul falou: opa, eu tenho que ter um cara desse do meu lado, né? Chamou ele para estar ali junto com ele no exército e para ser um dos principais ali com ele. Ocorre que Davi foi tão bem sucedido, mas tão bem sucedido na sua campanha contra os filisteus, daquela guerra daquele povinho, que em determinado momento estavam eles voltando de uma guerra quando eles ouvem este cântico, que eu vou ler para vocês, que está lá no capítulo 18, vamos lá, capítulo 18, versículo 7. Quer ver? Vamos ler do 6 para você entender. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando, se alegrando, como eles faziam, né? Quando vinha assim de uma guerra, vinham lá receber o rei, o exército. Cantando e dançando com tambores, com júbilos, instrumentos de música, as mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Oxe! Aí a palavra diz aqui em seguida que Saul ficou nervoso com isso. Como assim? Ficam falando mais do meu servo ali do que de mim, né? Estão exaltando mais ele do que eu. E aí a inveja de Saul levou a começar a perseguir Davi. Inclusive, ele tentou matar a Davi várias vezes. Então, no livro de Samuel, aqui mais para frente, a gente vê que ele tenta matar a Davi várias vezes. Davi foge. E ele foge com a proteção até do filho de Saul, Jonatas, que ele ficou muito amigo de Jonatas. Eles eram amigos e por essa amizade ele ajudou Davi a fugir das mãos de Saul. E também Mical, que era a filha de Saul, que tinha casado com Davi, também ajudou Davi a fugir. E ele fugiu e ficou um tempão vivendo. Olha só, ele tinha sido ungido rei. Lembra que ele ia ser rei? Aí acontece tudo isso, ele ganha do gigante, ganha a confiança do rei, vence os filisteus. Aí o rei, com inveja dele, começa a perseguir ele. Aí ele sai fugido, vive anos no deserto, longe da família, reunindo pessoas ali de condutas estranhas, né? Pessoas fugidas também, né? Os piores dos piores. Mas ele foi reunindo as pessoas, fez um exército dele. Ali levantou um exército dele dentro do deserto
viveu ali nas cavernas. Saul por várias vezes tentou matá-lo, e quando Davi, em 2 oportunidades, teve Saul na mão para poder matar, ele não matou. Porque ele falava assim: eu não posso agir contra um ungido de Deus. Ele é ungido de Deus, eu não posso fazer isso. E aí ele não matou, e depois ele fala para Saul: olha, eu tive, né, essa oportunidade, mostra o manto dele que ele cortou, que estava pertinho, né, mostrou os objetos ali que ele pegava, ó, tá vendo? Eu estive pertinho de você, eu podia ter te matado, mas eu não te matei, porque eu respeito a unção que Deus tem sobre a tua vida. E que mal eu te fiz? Aí Saul toda vez se arrependia e falava: meu filho, me perdoa, não sei porque eu fiz isso, não sei o que e tal. Só que aí depois passava um tempo, ele já ficava nervoso de novo com Davi, tentava matar Davi. Então fica contando isso no primeiro livro de Samuel. Como que Davi escapava de Saul, como que Saul, né, tentava matar a Davi. Conta também algumas das coisas que acontecem no deserto, né? Aquele evento de Nabal e de Abigail, que era um homem mau, que negou dar água, comida para os seus homens. E aí eles iam ir contra Nabal quando a mulher de Nabal salva ali eles, né? E fala: não, olha, perdoa, meu senhor, ele tem esses pensamentos assim errados, mas olha, eu vim aqui trazer alguns presentes, e ela apazigua e impede uma guerra. Olha que mulher sábia, né? Aí depois de uma semana, aquele marido dela morre por outro motivo, né? E aí Davi toma ela como mulher também. Então Davi já tinha Mical, que era a filha de Saul, que era a esposa dele, agora Abigail, e depois mais outras, e assim por diante. Ele teve ali algumas mulheres. E conta também no final que existe uma cidade lá que eles estavam morando, que era Ziklag, e ele foi uma vez lá para lutar em favor dos filisteus, e os filisteus falaram assim: não, como a gente vai lutar contra Israel, e esse cara israelita, pode ser que na última hora ele dê para trás, né, e seja contra a gente, então vamos tirar ele da guerra, fala para ele voltar para casa, que a gente não quer ele na guerra. Aí Davi ficou injuriado, falou: não confiam em mim, eu tô aqui justamente para. E Davi era fiel, quando ele estava com alguém, ele era fiel àquela pessoa, né? Mas aí ele falou: tudo bem. Quando ele voltou, a cidade dele estava toda queimada, tinham levado tudo embora, inclusive as suas 2 mulheres, Abigail e aquela Quinoã, se eu não me engano. E aí levaram elas embora, e aí ele pegou e consultou a Deus, ficou triste lá, né? Mas consultou a Deus o que ele deveria fazer. E Deus falou: vai, que eu vou dar eles nas tuas mãos. Aí ele foi atrás desse exército que levou o povo, que queimou tudo, que levou suas mulheres, vence com aquele exército que ele tinha, vence esse povo, traz as suas mulheres de volta, e aí tudo fica bem novamente. E o livro acaba falando que teve uma última guerra lá, né, nesse livro, contra os filisteus, e que Saul e os seus filhos, inclusive Jonatas, que era amigo de Davi, morrem nessa luta. E aí, morreu o rei. O que fazer? Vamos saber na semana que vem, porque é o segundo livro de Samuel que eu vou contar o restante dessa história. Então, eu espero que você tenha entendido. Eu sei que é bastante informação, mas qualquer coisa você volta o vídeo, você vai acompanhando, vai lendo na palavra, porque tudo que está aqui na palavra, ela tem um objetivo. Às vezes você fala assim: nossa, mas que história meio assim fora, parece de contexto. Não, tudo tem um sentido. Você vai ler, você vai estudar, e você vai ver que lá na frente tudo se encaixa para chegar na história que nós queremos, que é a nossa redenção por Jesus Cristo, lá no Novo Testamento. Amém, queridos? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a semana de vocês, e a semana que vem a gente continua falando do segundo livro de Samuel. Deus os abençoe. Até mais. Tchau, tchau.